Parece que ainda estou lembrado da campanha das presidenciais em que havia algumas pessoas que diziam, e aliás, isto é bastante previsível, mas enfim, algumas pessoas dos mais variados espectros políticos e até representantes nacionais de partidos com assento parlamentar na Assembleia da República que diziam, não, vamos em uníssono votar em António José Seguro, porque além de ser uma figura moderada, é uma figura que é sempre melhor do que André Ventura, porque, enfim, fala mais baixo, está mais disponível para fazer consenso, o que quer que isso signifique. Não faça a mais pequena ideia do que é que isso significa até ao dia de hoje. Ele diz que é o presidente dos consensos. Eu acho que consensos não se fazem calado, e se há coisa que ele tem estado é calado nos últimos tempos, mas quando se pronuncia parece que só diz disparados, ou pelo menos só faz disparados, porque falar não falou. António José Seguro acaba de enviar para o Tribunal Constitucional, que tem até meados de setembro para responder, a lei de estrangeiros, porque está preocupado com a questão das crianças em Portugal e utiliza isso como desculpa para enviar para o Tribunal Constitucional. Sabe o que é que me parece? Que António José Seguro, como não tem coragem de fazer um veto político num tema destes, envia para o Tribunal Constitucional na esperança de que o TC faça um veto por ele. Porque António José Seguro, além de ser uma figura amena, com poucas ou nenhumas convicções, parece-me ser essencialmente uma figura que não tem coragem sequer não tem a coragem das suas convicções. Isso é mais problemático do que ser alguém de quem eu discordo e que pelo menos tem a coragem dessas convicções. E António José Seguro está a ver se o TC lhe faz o favor de fazer o veto por ele. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. O Presidente da República considera que o decreto do governo de Luís Montenegro, aprovado apenas à direita, levanta dúvidas sobre a garantia do interesse superior da criança. E por isso envia a chamada Lei do Retorno e Asilo, que permite a expulsão de cidadãos estrangeiros, para o Tribunal Constitucional. Na nota publicada no site da Presidência, Seguro aponta como exemplo a separação entre pais e filhos ou a expulsão, embora indireta, dos filhos menores portugueses. Isto porque considera que no diploma é permitido, em certas situações, o afastamento coercivo e a expulsão de crianças estrangeiras com menos de 5 anos que tenham nascido em Portugal. São ainda levantadas dúvidas sobre o aumento dos prazos de privação da liberdade de cidadãos estrangeiros que não praticaram qualquer crime. Não praticaram qualquer crime, diz o Sr. Presidente da República. Eu acho que entrar ilegalmente e violar as fronteiras de um país é um crime que chega. Claro que António José Seguro já veio no dia de hoje, até saiu uma notícia na SIC Notícias, para equilibrar um bocadinho as hostes. Não vai ele parecer demasiado esquerdista, visto que a única coisa que ele tem é um não espaço político, ou seja, ele está no meio de espaços políticos e não tem nenhum, e portanto, sendo que não tem um espaço político, tem que continuar a sustentar a ideia de que é um moderado, mas a moderação pela moderação é uma inutilidade. Portanto, se o meu amigo é um moderado quando estão a dar cabo do seu país, o meu amigo é um inútil. Deixe-me que lhe diga, porque eu acho que é isso que tem que ser dito. Mas diz António José Seguro, bom, temos que ter em conta, em consideração, o superior interesse da criança. Tudo bem, eu acho que sim, que as crianças têm que ter uma circunstância específica a nível legal. Mas António José Seguro, o que parece estar a insinuar com esta nota da Presidência é que qualquer criança que nasça em Portugal tem direito a Portugal, quando na verdade não tem. Essa é que é a questão. Então dou-lhe o exemplo de casos de turismo de saúde. Vem para cá uma mãe que acede, e não é novidade, porque há vários relatórios sobre isso e há notícias de órgãos de comunicação social a falar sobre o tema, o chamado turismo de saúde tão conhecido hoje em dia. Mães que vêm para cá no fim da gravidez, que sabem que não têm condições de saúde adequadas para ter o seu bebê, vêm para cá e têm o bebê e chegam cá uma semana antes do parto ou 2 antes do parto. Têm cá o bebê, o filho tem direito a Portugal, o filho é português? Esta é que é a questão. E António José Seguro tem que responder a isto, não pode andar a fugir genericamente a estas questões para dizer banalidades como está habituado a dizer. É importante ter em consideração uma coisa, tem que se falar sobre a questão difícil da expulsão das crianças, mas a família terá que ser repatriada com as crianças. Mas isso é relativamente evidente. Aliás, isso era o que dizia uma das figuras da administração Trump quando lhe perguntavam, bom, então mas vai separar as crianças da família? Não, as famílias podem ser deportadas juntas. Estamos a falar do interesse da nação, não é de repente uma criança que chega a Portugal tem direito ao país. Eu não sei em que mundo é que António José Seguro vive, mas isso é um disparate completo. Como é óbvio que devem ser
que as crianças não podem ser tratadas como um adulto. Não são tratadas em termos legais, não podem ser tratadas de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma. Mas o repatriamento tem que acontecer. E isso tem que ser feito, seja através de pressões diplomáticas, através das embaixadas de determinados países aqui em Portugal, seja através de outro tipo de pressões que podem ser articuladas com a União Europeia, se houver vontade política e coragem, coisa que não existe. E, portanto, uma criança que nasce cá não tem direito ao país. Eu lamento imenso, mas António José... Alguém tem que dizer isto a António José Seguro, porque aparentemente ele hoje já veio dizer, não... Tratar de combater ferozmente a imigração ilegal é um dever deste país. Está bem, então se entrarem todos legalmente e se entrarem 5, 6 milhões de pessoas legalmente, então podem cá estar. Não, não podem. Porque isso coloca em causa a continuidade do povo português. É tão simples como isto não é física quântica. Só que o Presidente da República, que não tem um espaço político propriamente dito, quer andar a passar entre os dois. Ora, lança esta nota da Presidência da República a dizer que a lei de estrangeiros tem que ir ao TC por preocupações humanistas, ora faz uma declaração a dizer que a imigração ilegal tem que ser combatida ferozmente. E enquanto ele anda a saltitar de espectro político em espectro político, anda aqui a fingir que somos todos estúpidos. Mas o Presidente da República, que pouco se manifesta, está a ser observado. Está a ser observado como, aliás, tantas outras figuras que são alvo de um escrutínio muito maior do que eram há uns anos. Os meus amigos já não podem andar a dizer banalidades como andavam. Neste momento são julgados pelas coisas que dizem, ainda bem que assim o é, porque as pessoas não podem andar a dormir. E, portanto, os repatriamentos, eu acho que as pessoas já sabem a minha opinião à saciedade. Os repatriamentos em massa têm que acontecer, tanto de legais como de ilegais. É tão simples como isto. A ilegalidade já não é o critério. Se vocês legalizaram em massa pessoas que vieram sem qualquer legitimidade, terão que ser enviadas de volta para o seu país em massa. A questão é simples, não parece ter grande dificuldade. Mas, aparentemente, para António José Seguro, nascer em Portugal basta para ter direito ao país. E eu pergunto o que é que António José Seguro acha de fenómenos como os de turismo de saúde, em que uma mãe chega cá 1, 2 semanas antes, tem acesso aos cuidados de saúde, tem o filho e volta para o seu país. Nós ficamos a arder com a despesa, como se costuma dizer, a arder com o dinheiro, e para António José Seguro esta pessoa é portuguesa. Portanto, perguntem ao Sr. Presidente, porque eu acho que ele tem uma noção muito vaga de nacionalidade, ou muito aberta. Enfim, vamos ouvir a segunda parte. Para Seguro, o decreto do Governo aprovado pelo Chega, a Iniciativa Liberal e o CDS pode ainda colocar em causa o direito fundamental ao asilo, o direito à proteção internacional e o mesmo direito fundamental de acesso efetivo à justiça. Na nota publicada esta sexta-feira à tarde, o Presidente da República começou por reconhecer a necessidade de defender fronteiras e de combater a imigração ilegal, mas escreveu que podem estar em causa direitos, liberdades e garantias de quem chega ao país. Perante as dúvidas, a decisão está nas mãos do Tribunal Constitucional. Os juízes do Palácio Raton têm agora 25 dias para se pronunciarem, ou seja, até dia 1 de setembro. Sim, 25 dias, portanto, agora no início de setembro já vamos ter essa informação, mas lá está, o Tribunal Constitucional, que é um tribunal político, vai fazer a sua parte, facilitando o veto político a António José Seguro, visto que ele não tem coragem de o fazer num tema como este, porque sabe perfeitamente que se quiser o segundo mandato ele tem que ser percebido de certa forma como uma figura que quer combater a imigração ilegal, mas eu acho que já temos que mudar um bocadinho o shift neste momento. Já não estamos a falar de imigração ilegal só, estamos a falar de imigração que foi regularizada em massa e que não é por terem um papel que tem legitimidade em Portugal. António José Seguro preocupado com o direito ao asilo e com o problema destas pessoas estarem demasiado tempo detidas. E o direito dos portugueses ao seu país? António José Seguro está preocupado com esse direito ou não? Está preocupado com o facto de, por exemplo, em Ceuta e da situação em determinadas zonas de Portugal já ter semelhanças desse ponto de vista, de haver pessoas, nomeadamente pessoas mais idosas, que têm que fechar as lojas mais cedo para irem para casa em segurança? Estão a perder rendimentos, estão a perder qualidade de vida porque se vêem num local onde os estrangeiros são eles, mulheres que deixam de sair à rua em determinadas zonas do país à noite porque sabem perfeitamente que estão sujeitas a um perigo de criminalidade sexual onde não estavam antes destas pessoas chegarem. Esta é que é a questão. E António José Seguro, o que é que diz sobre o direito dos portugueses ao seu país? Tem alguma coisa a dizer sobre o assunto? É que aparentemente é o direito ao asilo. E o direito ao asilo de que refugiados? Os de Marrocos? Marrocos tem refugiados? Eu não sabia que Marrocos estava em guerra. É que, no meu entender, pessoas que vêm de um país que não está em guerra ou onde não são perseguidas minimamente são imigrantes. E são imigrantes económicos, tendencialmente.
Portanto, Marrocos está em guerra com o quê? Que eu não estou a par. Aparentemente estou desligado dessa zona do mundo. Não sei. Diz Catarina Martins. Bom, isto é no continente africano. Qual é a guerra em que Marrocos está envolvido? Foi atacado pelo Irão ou por Israel e eu não sei. É que Marrocos não está em guerra nenhuma. E, portanto, não há tal coisa ao dia de hoje como refugiados de Marrocos. Há refugiados ucranianos, isso sim. Agora, refugiados de Marrocos, não percebo, não consigo compreender. E mesmo partindo do pressuposto que se deva prestar ajuda humanitária a verdadeiros refugiados, e eu acho que sim, deve-se prestar ajuda humanitária, nós temos que levar em consideração que a continuidade do país está primeiro. E, portanto, se de hoje para amanhã houver, Deus queira que não, mas se houver uma guerra no Brasil e houver, sei lá, 5 milhões de refugiados, que não é assim uma loucura, levando em consideração a densidade populacional do Brasil, devemos receber 5 milhões de refugiados brasileiros? Não sei. São 200 e tal milhões de pessoas, salvo erro. Se houver 5 milhões de refugiados, também não é assim um número nada por aí além. E quem diz Brasil, sei lá, diz China ou outra coisa qualquer, países com muita população, os Estados Unidos da América, que também têm 300 e tal milhões de pessoas de população. Se tiverem 5 milhões de refugiados, temos que os receber todos? As pessoas têm que começar a fazer estas perguntas, porque estas perguntas, para o futuro do médio e longo prazo, são essenciais para a continuidade de Portugal. E têm que decidir, ou querem viver em Portugal, onde se fala português, onde se tem esta cultura, onde há um determinado povo que tem o direito histórico de existir, ou então querem viver num outro país que tem os mesmos limites geográficos de Portugal, mas que já não tem nada a ver com Portugal, porque não há tal coisa como Portugal sem os portugueses. Estas perguntas deveriam ser todas respondidas por António José Seguro, apesar de que nós sabemos todos a resposta dele. As pessoas não votaram em António José Seguro, votaram na figura que rejeitava André Ventura. Esta é que é a questão. António José Seguro não ganhou. Eu diria que se calhar nem metade dos votos de António José Seguro foram convictamente nele, porque nós vimos que na primeira volta as pessoas se dividiram entre Almirante Gouveia e Melo, Marcos Mendes, etc. E André Ventura, apesar de tudo, era daqueles que tinha mais expressão de voto sozinho. E que na segunda volta, na verdade, conseguiu mais de 30% e, portanto, isso é bastante significativo. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.